Olá, 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 galera do meu coração. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja numa boa aí. Estamos começando uma nova aula aí, uma nova proposta. E o seguinte, meus amores, na aula de hoje a gente vai falar o nosso estudo de arte, que ficou tanto tempo concentrado nas revoluções europeias, né, nas vanguardas europeias acontecendo. Agora a gente se volta ao Brasil e a gente vai pensar um pouquinho como que isso se deu no nosso país, como que isso aconteceu na nossa realidade brasileira. Estudamos, não sei se vocês se lembram disso, mas a gente estudou que vários movimentos artísticos chegaram para o Brasil um pouco tardio, certo? Eles tiveram uma vinda para o Brasil um pouco tardia e também duraram mais tempo no Brasil, né? Se a gente pensar o neoclássico, ele durou por mais tempo aqui no Brasil, o próprio barroco, ele durou por mais tempo aqui no Brasil. E o seguinte, meus amores, os movimentos que a gente vai ver hoje, na verdade, assim, o grupo de artistas que a gente vai ver hoje, eles trazem para cá a modernidade europeia um pouco depois do que foi lá na Europa, né? Que se a gente pensar na Europa começa no século XIX, e com os pós-impressionistas, mas eles vão fazer uma ruptura, galera, talvez mais agressiva do que foi na Europa, talvez um choque muito mais forte do que foi para os europeus, beleza? Então a gente vai falar aí sobre essa arte na visão brasileira, o que foi essa revolução moderna, essa revolução vanguardista no contexto de Brasil, o que foi dentro da realidade dele, dentro da vida deles, beleza, meus amores? Espero que vocês estejam muito atentos, hoje vale muito a pena anotar os artistas que a gente vai falar, porque muitos deles fazem parte da nossa cultura, galera, fazem parte do nosso dia a dia, do nosso imaginário até de brasileiros, beleza? Eles construíram parte da nossa identidade nacional, vocês vão ver um pouco disso, tá? Então é importante a gente estar atento a esse movimento acima de tudo, porque muito do que nós somos hoje, galera, a gente deve a esse grupo, tá? Muito do que a gente pensa até como cultura e como arte brasileira, a gente deve a esse grupo. Então eu espero que vocês estejam atentos, façam todas as anotações possíveis. E espero que estejam com o coração preparado, muito preparado para essa aula de hoje, galera, porque hoje o coração bate forte. Hoje é bate forte o tambor. Por quê, galera? Porque hoje o Brasil é mais Brasil. Hoje, meu Brasil brasileiro. E é isso, galera. Nossa aula hoje vai ser muito focada aí em Brasil. Espero que estejam preparados e vamos lá! Ninguém sabe como o mundo vai ser daqui a 50 anos. Só sabemos de uma coisa: será totalmente diferente do que é hoje. Alguém podia imaginar, quando acabou a guerra, que o mundo ia mudar tanto? É uma reinvenção do mundo que o desenvolvimento está fazendo. Então, a coisa mais importante para os brasileiros, presta atenção, o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos. Surgimos da confluência, do entrechoque, do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e com negros africanos. Somos uma cultura sincrética, um povo novo que, apesar de fruto da fusão de matrizes diferenciadas, se comporta como uma só gente, sem se apegar a nenhum passado. Estamos abertos para o futuro. Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água e o coração ferido. Bom, meus corações. É o seguinte, tô pensando agora no Brasil, que é o tema da gente hoje. A gente vai pensar como é que foi a construção dessa arte moderna aqui no Brasil, certo? E quando a gente fala em arte moderna, galera, isso é muito forte pra nós, porque o modernismo foi um movimento artístico brasileiro. Só que ao contrário daqueles movimentos europeus, né, que aconteceram, se vocês se lembrarem, dos pós-impressionistas, até a década de 30, foram acontecendo vários movimentos artísticos, né, que a gente chama de vanguardas europeias. No Brasil as coisas não vão ser desse jeito, amigão. No Brasil as coisas vão ser diferentes. Por quê? No Brasil isso que aconteceu na Europa em vários pedaços, no Brasil foi assim, ó, bum! E de repente o mundo se modernizou. O brasileiro ele foi uma ruptura radical, talvez muito mais radical que as europeias. Galera, e muito mais visceral, talvez até muito mais selvagem do que foram essas vanguardas europeias. Por quê, meus amores? Porque, como eu falei, foi bruta, abrupta. O que acontece, galera? Desde Dom Pedro II, os artistas brasileiros, quando eles eram premiados, quando eles eram
o artista do ano, ganhou as premiações e tudo mais, parte do que era ser premiado era poder ficar um tempo vivendo na França ou em algum lugar da Europa, patrocinado pelo governo brasileiro. De início, quem patrocinava era o rei, né? Como eu falei, Dom Pedro II, e depois o próprio governo brasileiro ainda patrocinava esses artistas para ficarem um tempo na França e voltarem para o Brasil e trazer um pouco dessa referência mundial, cosmopolita. Por quê? Porque nessa época, você se lembra pelo que a gente viu desde os pós-impressionistas, a França era o grande centro de tudo que estava acontecendo na arte, certo? Então se enviava para lá os artistas. Só que eles chegavam lá, galera, eles saíam daqui super acadêmicos, premiados por fazer aquela pintura belíssima que se aprende na academia. Aí eles chegavam lá, eles davam de cara com uma coisa que estava tipo, num outro caminho, né? Eles chegavam lá, viam uns impressionistas, chegavam lá, viam uns pós-impressionistas, Van Gogh, Cezanne era mestre, galera. E eles veem tudo isso e falam assim, meu, que coisa, eu vim pra cá por ter feito arte de um jeito, e quando eu chego aqui eu vejo que a arte é de outro jeito, né? Eu vim aqui por ter feito uma pintura mais realista, e quando eu chego aqui, eles já não são mais realistas, eles já estão buscando outros caminhos. E aí, galera, esses artistas começam a voltar pro Brasil, e quando eles voltam com ideias que já não são a mesma de quando ele saiu. E isso começa a criar uma certa mudança. Não uma mudança de fato, galera. Porque quando eles voltam pra cá, a gente tem que entender uma coisa. Eles têm a necessidade de vender. Então, tipo assim, não é uma coisa, eu quero pintar uma tela de amarelo com um círculo vermelho e ninguém vai comprar. Então as coisas não aconteciam também desse jeito. Eles foram encontrando caminhos, beleza? Mas aí o que acontece? Qual que é o estopim dessa coisa toda? É o seguinte, a Anitta Malfatti, ela passa um tempo vivendo fora do Brasil, estuda com grandes professores, e quando ela volta pra cá, galera, ela traz um pouco dessa influência que ela tinha. Só que a Anitta Malfatti, ela tem um pouco de influência cubista e um pouco expressionista, né? Na verdade, seria muito mais expressionista, mas como ela deforma e tal, você vê um pouquinho de cubismo no trabalho dela. E beleza. Quando ela chega aqui, galera, ela vai organizar a primeira exposição dela, tá? Vão criticar muito o trabalho dela, vão criticar, vão falar mal. E aí um personagem vai entrar nesse jogo que é o seguinte, o senhor Monteiro Lobato, né? Ele vai escrever uma crítica muito forte sobre a exposição dela e sobre as obras da artista. Eu vou ler um pedacinho da crítica, vocês vão entender um pouco do que ele falava. E ele dizia o seguinte, ó. Essa artista possui um talento vigoroso, fora do comum, poucas vezes através de uma obra torcida para uma direção. Se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. Percebe-se de qualquer daqueles quadrinhos como a sua autora é independente, como é original e como é inventiva, em que alto grau possui um sem número de qualidades inatas e adquiridas das demais fecundas para construir uma sólida individualidade artística. Entretanto, seduzidas pelas teorias do que ela chama de arte moderna, penetrou nos domínios do impressionismo discutibilíssimo e põe todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura, certo? Sejamos sinceros. Futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros ramos de arte caricatural. É a extensão da caricatura. Há regiões onde não havia até agora penetrado. Caricatura da cor, caricatura da forma, caricatura que não visa, como a primitiva, ressaltar uma ideia cômica, mas sim desnortear, esparvalhar o espectador. A fisionomia de quem sai de uma dessas exposições é da mais sugestiva. Nenhuma impressão de prazer ou de beleza denunciam as caras. Em todas, porém, se lê o desapontamento de quem está incerto, duvidoso de si próprio e dos outros, incapaz de raciocinar e muito desconfiado do que o mistificaram habilmente. Galera, o que o Monteiro Lobato tá falando aí? Ela é uma grande artista, só que ela fez coisas horríveis. E para o Monteiro Lobato é isso. O que ela pintou é horrível. Ela é boa, mas o que ela fez, cancela, joga fora. Certo? E galera, isso foi muito pesado na época. Mexeu muito, como eu falei para vocês. E tem outras palavras que ele vai colocar ali depois com direção a ela. Mas galera, esse pensamento do Monteiro Lobato vai fazer o quê? Vai ferir muito a Anitta Malfatti. Só que vai fazer com que os artistas que já tinham o mesmo pensamento que ela, que estavam com o seu arsenal ali guardado, se juntem para defender a Anitta Malfatti. E aí, galera, esse grupo todo de artistas vai organizar uma exposição que vai ser, na verdade, exposição de arte, musical, teatral, recital de poesia,
mostrando o que é que essa nova geração de artistas pensa. E isso tudo vai acontecer, galera, aqui em São Paulo, no Teatro Municipal, certo? E em 1922, esse grupo de artistas, galera, vai organizar o que a gente chama de Semana de Arte Moderna, que nem foi uma semana, se eu não me engano são 4 dias, né? Que vai ter o dia das pinturas, o dia da poesia, o dia do teatro, o dia da música, né? Mas ela vai ser dividida em 3 ou 4 dias. E galera, a Semana de Arte Moderna é um grupo gigante de artistas. Não tão gigante, mas naquela época um grupo grande de artistas, considerável, de grandes artistas reconhecidos já que as pessoas já reconheciam o trabalho deles, tá? E aí, eles vão alugar o Teatro Municipal, vão expor esses trabalhos, a elite paulista na época vai vaiar. Segundo algumas pessoas que estudam o tema, dizem até que as vaias foram a pedido dos próprios modernistas para dar esse clima de arte rebelde, de arte revolucionária, mas a verdade é que eles foram sim vaiados e eles foram sim muito criticados e muito falados por conta dessas produções. Ó, e vai participar desse momento aí, dessa semana, dessa junção de artistas, galera, grandes escritores, músicos, teatrólogos e artistas, tá? E então a gente vai ter, por exemplo, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, tá? A gente vai ter Victor Brecheret, Di Cavalcante, a própria Anitta Malfatti envolvida novamente, certo? Na música a gente vai ter o Heitor Villa-Lobos, galera, que é um maestro, assim, que traz uma musicalidade brasileira nas baquianas, né? Do trenzinho do caipira. E, galera, eles vão trazer uma referência muito brasileira pra música, tá? E a música e, de uma forma, a arte, ela vai se transformar graças a esse grupo de modernistas. E esse grupo, galera, o que eles estão querendo ali? Eles estão querendo mostrar uma nova arte brasileira. Uma nova arte, volto a dizer, brasileira. Por quê? Porque parte da ideia deles é que o Brasil, a arte brasileira, ela tem que ser um pouco do mundo, porque o brasileiro, ele é um cidadão que ele é parte do mundo inteiro. Nós somos filhos de vários países para chegar aqui no Brasil, filho de várias etnias, filhos de várias histórias. E eles vão pensar o seguinte: a arte brasileira, ela tem que se assimilar da arte do mundo para construir o nosso caminho de um jeito nosso, galera, de um jeito muito nosso. E isso vai ser reforçado quando o Oswald de Andrade escreve o Manifesto Antropofágico, onde ele vai falar que o artista brasileiro tem que se alimentar da arte mundial, deixar isso revirar no seu estômago e devolver uma arte brasileira, certo? E quando a gente vê, por exemplo, a Vaporu da Tarsila, as pinturas do Portinari, ou as pinturas do Di Cavalcante, do Volpe, são artistas, galera, que revelam pra gente essa característica de brasilidade. E até mesmo quando a gente vê, por exemplo, as esculturas do Victor Brecheret, que ele é um italiano que vem morar aqui no Brasil, galera, criança, ele vem jovem, mas a arte dele é carregada de brasilidade, de elementos do que é ser brasileiro. E pra gente entender um pouco disso, galera, é o seguinte: Dom Pedro II, na época do Império ainda, ele contrata um antropólogo alemão para chegar aqui no Brasil e estudar o Brasil, estudar o povo brasileiro, estudar a etnia brasileira. E esse antropólogo chega na conclusão do seguinte, galera, que o Brasil é o país das 3 raças. Não sei se vocês já ouviram falar isso, que é a questão do índio, negro e do branco, tá? E esse antropólogo, ele vai dizer uma coisa que é o seguinte: ele fala, esse país não tem condição de ir para frente porque ele não tem uma unidade racial, certo? Coincidência, um alemão, certo? E, galera, isso daí vai ser a primeira teoria sobre o que é ser brasileiro, certo? Primeira teoria científica ali do que é ser brasileiro. Só que os modernistas, eles vão aprofundar isso. Eles vão dizer assim, não tem como você limitar o Brasil a 3 raças. A gente tem no Brasil pedaços de pessoas do mundo inteiro. É só lembrar da pintura da Tarsila Os Operários, que ela tenta mostrar o povo paulista ali, e ela coloca japoneses, árabes e assim por diante, ruivos, formando a identidade de um povo, formando a identidade de um grupo, de uma classe trabalhadora, certo? E esse pensamento, galera, de que o Brasil era o mundo inteiro, vai chegar aqui para nós e a gente vai fazer o seguinte: a arte brasileira tem que ser um pouco do mundo inteiro. Se eu quero falar sobre o Brasil, eu tenho que pegar influências de todos os lugares do mundo. Eu não posso fazer uma arte só com influência, por exemplo, dos povos africanos e falar que ela tem cara de Brasil. Por quê? Ela tem um pouco, porque os povos africanos fazem parte da nossa história, mas ela não consegue mostrar a totalidade do Brasil. Se eu pegar a arte indígena, eu falo um pouco, mas ela não mostra a totalidade. Então eles estão pensando um pouco na totalidade. E aí, galera, eles começam a perceber uma coisa que a gente até hoje percebe: o Brasil é o mundo inteiro. O Brasil é um país sem fisionomia fixa, sem uma cara clara, certo?
E aí, galera, isso vai aprofundar cada vez mais, igual eu falei pra vocês, o Manifesto Antropofágico vai ajudar eles a criar essa estrutura, e eles vão misturar, galera, tudo ao mesmo tempo, expressionismo, cubismo, surrealismo, tudo ao mesmo tempo. E isso é o mais revolucionário das vanguardas brasileiras. Por quê? O que a Europa fez em um montão de tempo, eles, tipo, transformaram de uma vez, certo? E isso foi muito revolucionário. Só que é o seguinte, no Brasil, tipo, uma grande leque de intelectuais vai participar disso, historiadores, antropólogos, todo mundo junto vai tentar organizar essa arte moderna e esse pensamento modernista e esse pensamento antropofágico. E esse pensamento antropofágico, galera, não vai sair do Brasil. Se a gente pensar, por exemplo, o que foi o movimento da Tropicália, do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, né, o Jorge Maltner, galera, essa galera, eles estão trazendo de novo a discussão do Brasil. Tem um vídeo até que mostra o Caetano Veloso nesse momento de Tropicália, quando ele toca guitarra elétrica no Festival da Canção da época. E galera, ele foi super criticado por estar tocando guitarra elétrica numa música brasileira. E o que ele estava fazendo ali? Ele estava trazendo um pouco do que o Brasil é, porque o Brasil é um pouco do mundo inteiro. Ele está falando isso. Por isso que aquela guitarra tá lá tocando uma música brasileira, certo? Então... Veloso, o que o levou a você fazer uma música bem moderna, pegando Coca-Cola, Guerrilha, Brigitte Bardot? Como você teve essa ideia? Quando teve a ideia e quando começou a executar a sua música? O que me levou a falar em Coca-Cola, Brigitte Bardot foi Cardinale, foi a Coca-Cola, Brigitte Bardot, Cardinale. Estão aí, estão aí. Bomba, Guerrilha, as coisas que estão aí. Mas quando você disse que ia fazer uma música assim, não teve gente que falou pra você, mas logo, Brigitte, misturar Cardinale, Coca-Cola, alguém não estranhou? Não, porque eu não disse nada pra ninguém. Mas Já escreveu, pronto e acabou, né? Não, depois de pronta eu mostrei a alguns amigos meus que acharam genial, bacana o negócio, de pronta, não, principalmente o pessoal da Bahia. Eu fui a Salvador antes do festival, mostrei os meus amigos de lá, eles acharam bacana, inclusive fazer com um conjunto de guitarras. Eu fiquei contente pra burro, porque lá no Rio escreveram assim: Caetano vai usar guitarras, quando chegar na Bahia vai tomar uma surra de berimbau. Quer dizer, eles não sabiam que os baianos estão além. Além da imaginação, né? Além da imaginação. Muito obrigada, Caetano. Eu vou pegar alguém pra você. Essa percepção, ela vai existir na nossa arte até hoje. Até hoje a gente tem músicos que trabalham com essa referência multicultural, certo? E esse multiculturalismo é uma característica modernista. E isso é legal da gente guardar na cabeça, galera. Esse lado multicultural e esse lado indígena, tá? Esse lado canibal, que eles vão falar do antropófago, né? Que a ideia de antropofagia é o canibalismo, certo? E esse canibal cultural, tá? E eles vão ver o brasileiro como selvagem mesmo. Quando eles pensam na ideia do canibalismo, ele tá pensando numa questão selvagem. Só que nessa época, galera, não sei se vocês se lembram das vanguardas europeias, mas nessa época, o selvagem tava na moda. Lembra do Les Fauves, que são as feras? A ideia de selvagem tava na moda e não era uma ofensa, tá? Era visto, na verdade, como algo modificador, algo que trouxesse novos rumos. Bom, galera, é o seguinte, desses artistas modernos a gente vai ter um grande leque de artistas, mas os principais que a gente pode pensar, né, são o Portinari, o Di Cavalcanti, o Volpi, a Anitta Malfatti, certo? A Tarsila, quando acontece a Semana de Arte Moderna ou quando a Anitta Malfatti é maltratada nas críticas, ela não estava no Brasil, ela estava na França. A primeira exposição dela acontece, na verdade, na França, e ela vem famosa da França pra cá. A Anitta Malfatti, no começo, até ficou um pouco ali preocupada com ela, porque fala assim, eu tava aqui sofrendo, levando as pedradas, e você chega aqui já com tudo pronto, todo o caminho aberto. Mas, galera, não era uma questão de, tipo, quem abriu o caminho, porque não é isso. Mas uma questão de uma nova arte que estava sendo construída. E, aos poucos, isso vai ficando cada vez mais forte. Os caminhos para essa nova arte, tá? E a Tarsila, quando ela chega para cá, ela vai se tornar uma grande referência. Por quê? Ela vai pensar no Brasil. Se a gente pensar na maioria das obras da Tarsila, galera, ela tem cara de Brasil. Quando ela pinta São Paulo, ela tá vendo esse São Paulo se construindo. Quando ela pinta os operários, ela tá fazendo a realidade do povo brasileiro, certo? Quando ela pinta o Abapuru, ela tá pensando numa lenda brasileira e tá pensando na realidade desse povo também, certo? E só ela? Não só ela, como eu falei pra vocês, o Portinari. O Portinari é um artista que pinta o brasileiro com muita qualidade, ele pinta a vida do Brasil na época com muita profundidade. O Volpi na decomposição espacial, galera, o Volpi ele começa a decompor o espaço
a partir das bandeirinhas, que são bandeiras de festa junina, das tradições paulistas que ele via aqui, galera. Eu vou para um pintor paulista com influência do que ele estava vendo acontecer aqui. E vamos pensar o seguinte, esse momento que eles estão pintando, galera, é o momento das grandes imigrações, certo? Porque o Brasil sempre teve uma questão de imigrações, né? A gente tinha aqui portugueses, holandeses, franceses, espanhóis, disso desde o começo lá, desde as navegações, galera. Tinha lugares aqui que eram navegados não só por portugueses, certo? Só que o seguinte, com o século XX, o que ele faz? Com a abolição da escravatura, o brasileiro, o paulista principalmente o paulista, o que ele toma como atitude? Ele toma a ideia, não sei se já estudaram um pouco isso, sobre a política de branqueamento. O que era a política de branqueamento? Isolar um pouco os negros, afastar eles um pouco das cidades e trazer os europeus para cá. Por quê? Segundo a teoria deles na época, conforme essas raças fossem se misturando, essas etnias fossem se misturando, ia clareando, ia branqueando o Estado, certo? Da mistura dessas culturas ia branqueando o Estado. Só que o que ele conseguiu fazer com isso? Na verdade, ele deixou o Estado mais múltiplo, certo? E a gente se tornou um Estado mais múltiplo, que a gente chega a ter, por exemplo, lugares aqui em São Paulo que são tão tradicionais por ser um antigo quilombo, tipo um bairro do Bexiga, né, que é super tradicional por ter tido um antigo quilombo urbano dos negros lá, e hoje é um bairro italiano. Então, assim, a gente vê lá, por exemplo, no bairro do Bexiga, celebrações de religiões africanas, às vezes até dentro das igrejas católicas, porque é um espaço de respeito cultural que acontece muitas vezes lá, e, ao mesmo tempo, as festividades católicas dos italianos, galera. No Bexiga a gente tem uma festa tradicional que é de Nossa Senhora da Querupita, que é uma Nossa Senhora italiana que eles vão trazer para cá, certo? Então, assim, essa percepção do mundo e dessas misturas vão ser características do começo do século XX em São Paulo e vão fazer os artistas refletir sobre isso também. Como eu falei, o Brecheret, ele vem para cá. Ele vem criança, o Lazar Segal vem para cá da Lituânia, certo? Então essas referências desses artistas vão trazer para nós essas possibilidades. Bom, e se a gente pensar nas características desse movimento, né? O que foi o modernismo no Brasil, galera? E aí, se a gente pensar quais são essas características, tá? A primeira dela, fragmentação, uma coisa que os cubistas já faziam, os futuristas já faziam, e eles vão fragmentar, eles vão deformar as figuras, tá? Por quê? Porque eles já não precisam mais das figuras igual os realistas pintavam, eles já estão buscando novos caminhos, e eles vão pensar em lendas, em situações brasileiras onde essas figuras vão sendo deformadas. Um exemplo claro pra gente é o Abapuru, que é uma figura humana, você vê que é uma figura humana, só que extremamente deformada, com a cabeça muito pequena, com as pernas muito grandes, tá? O sol, que é um abacaxi. Então, essas referências, galera, vão acontecer cada vez mais profundamente na arte brasileira, certo? Uma busca pela linguagem brasileira de se dizer. O Mário de Andrade, por exemplo, ele vai sair andando pelo Brasil, galera, viajando pelo Brasil, pesquisando sons. E ele vai ser o primeiro grande estudioso que vai catalogar as músicas brasileiras, galera. No Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, tem o disco gravado pelo Mário de Andrade com essa captação dos sons, galera, das músicas regionais brasileiras, certo? Então eles estavam numa época, galera, de buscar literalmente a identidade real do Brasil. Não uma identidade tipo numa versão europeia, mas literalmente o que é ser brasileiro, tá? O que é ser brasileiro? Bom, eles tinham também essa relação nacionalista, tá? Não um nacionalismo absurdo, um nacionalismo radical, mas uma valorização nacional do que é próprio nosso, o que é característico nosso. Porque, como eu disse para vocês, eles estão buscando a nossa identidade, certo? Uma ironia, tá? Um certo humor, uma certa paranoia, uma certa maluquice, meio que misturado com a ideia do surrealismo até, e com a ironia dadaísta. E o seguinte, galera, uma obra que mostra muito essa questão, tanto da falta de lógica, quanto da ironia, é, por exemplo, o Macunaíma do Mário de Andrade, que você vê que aquele personagem, ele transita por um humor, né? E ao mesmo tempo ele transita por várias situações absurdas. Ele já nasce grande e ele vai passando por várias situações que são meio que absurdas, né? É um surrealismo brasileiro, tá? Um surrealismo numa forma de contar meio brasileira, tá? O relato do cotidiano, eles pensam no cotidiano das pessoas, no cotidiano das periferias, o cotidiano das pessoas comuns, tá? Isso também é uma importante mudança de olhar. Não é só dos modernistas, já desde os realistas isso já acontecia. Se vocês lembrarem, por exemplo, o Almeida Júnior na pintura, e se vocês lembrarem na literatura, o Machado de Assis, ele já vai falando sobre a vida das pessoas comuns, tá? Na literatura, ele já vai abrindo caminho para isso, só que, como eu falei para vocês, os modernistas é ultra radical, muito mais do que foi até mesmo o Machado de Assis, beleza?
eles vão ter uma revisão muito crítica do passado histórico do Brasil e cultural, então eles vão reobservar, e aí vai ter uma figura também muito importante que é o Sérgio Buarque de Holanda, galera, que é um grande historiador que faz parte desse grupo também, galera. Por isso que eu falei, nesse grupo cabe muita gente. Tá? E ele vai rever a história do Brasil por um visual moderno, valorizando as culturas e valorizando as transformações, beleza? A gente vai ter o subjetivismo, ou seja, a arte não é mais objetiva, ela vai se tornando cada vez mais subjetivas, de emoções que você vai sentir do seu jeito, as formas que criam essas emoções, vai abrir caminho para abstração, para arte concreta, para outros sentidos, e os versos livres, galera, poesias meio que ligadas aos dadás, tá bom? Tem um rompimento com as estruturas do passado, certo? A arte brasileira, ela, assim como as vanguardistas, ela tenta não olhar mais para trás e construir um novo caminho para a arte. Quando eu falo não olhar para trás, não é não olhar, por exemplo, para a arte indígena. Eles olham para a arte indígena. Eles não olham mais para a arte acadêmica, galera. Eles não olham mais para o caminho, como é que eu diria? O caminho erudito da arte. Eles buscam novos caminhos. Então eles vão olhar para a arte popular, para a arte indígena, para a arte africana também. Tá? Eles vão olhar para o que era a arte também do passado, mas fora do que a academia produzia. Beleza? Eles têm como arte e característica uma ideia revolucionária, uma ideia de transformação cultural, social, ligados a movimentos políticos, movimentos operários e movimentos ideológicos. Eles vão ter essa ligação toda. O Oswald de Andrade vai ter uma ligação profunda com o movimento comunista. Profunda, galera. Profunda mesmo. E esse vai ser membro do Partido Comunista. E, galera, eles vão criar caminhos. E, galera, a gente tem que entender o seguinte. O começo do século XX é onde tem toda essa... Como é que eu diria? Essa efervescência de ideias intelectuais, de ideias filosóficas. Então esses artistas, galera, eles vão se apropriar de tudo isso que está acontecendo. E como eu falei para vocês, dentro da realidade brasileira, beleza? Bom, agora pensando em alguns artistas brasileiros, tá? Dessa época, a gente pode pensar no Di Cavalcanti, né, que foi um pintor que relatava muito bem a questão do Nordeste, de uma forma muito sintética, né? Ele começa a deformar e fragmentar, e quebrar e valorizar a cor pura, tá? E essas características da pintura, o Di Cavalcanti, como eu falei, ele estava envolvido desde o começo do modernismo, tá? E esses novos caminhos que ele vai propor vai ser muito forte na arte. A gente pode pensar no Portinari, que também vai trabalhar muito influenciado pelo expressionismo e pelo cubismo, tá? E vai ser talvez dessa época, junto da Tarsila, uma das grandes referências internacionais. O Portinari é um pintor tão conhecido que na ONU tem um quadro gigante dele, que é o Guerra e Paz. A gente pode pensar na Tarsila, que virou literalmente a principal referência desse período, galera, até pela construção pictórica dela, pela deformação, pelo minimalismo da obra que ela vai começar a criar. Ela trabalha uma deformação de minimizar. Como assim minimizar? A árvore, em vez de ser cheia de detalhes, para Tarsila se torna uma linha reta com um círculo sobre ela, certo? Ela vai minimizando, reduzindo as formas e o espaço. A gente tem o Victor Brecheret, que é o maior escultor da época, galera, talvez um dos maiores escultores da história do Brasil. E o Brecheret, ele vai ser ali um encanto para todos. E o monumento mais famoso dele é uma obra hoje muito debatida, que é o Monumento às Bandeiras, onde ele fez, galera, não com a intenção de homenagear os bandeirantes. A gente muitas vezes discute muito isso na obra do Victor Brecheret, mas ele chegou a comentar sobre isso porque ele foi criticado na época, tá? Homenagear os bandeirantes em São Paulo não é uma coisa que assim, o povo paulista achava que era legal. Não, desde a época já se teve crítica porque a gente sabe que na história de São Paulo os bandeirantes escravizaram índios e negros. Só que é o seguinte, o que o Brecheret quer falar naquela obra? Ele quer falar sobre o movimento das bandeiras, que foi o quê? O movimento de entrar para dentro do Brasil e encontrar o Brasil. Porque os bandeirantes, galera, são os personagens que encontram Minas Gerais, eles vão abrindo o mapa do Brasil, que não sei se vocês lembram do Tratado de Tordesilhas, tinha uma linha, eles vão expandindo o Brasil. E é disso que o Brecheret tenta falar, certo? Ele não defende a questão da escravidão, ele não está querendo dizer isso, galera. Ele está falando da busca pelo novo, da busca pelo desconhecido. É isso que ele fala no Movimento das Bandeiras. Então, assim, esses artistas, eles estão buscando formas de criar esses caminhos pictóricos e visuais. O Brecheret, galera, além desse tema nacional que ele vai buscar, ele também ele também reduz as formas das pessoas, ele deixa muito mais geométrico, muito mais uma composição geométrica do que só uma composição humana. Às vezes a figura humana serve para composição mais do que a composição para a figura, tá? Então ele vai trabalhar sempre nessa questão, beleza? A gente também tem o Oswald Guild, galera, que é um gravurista, e esse daí é tipo
top, galera. Ele talvez é um dos artistas na área da gravura do Brasil, talvez ele seja o mais conhecido. Ele vai fazer uma gravura meio expressionista, tá com influências do expressionismo e vai desenvolver um trabalho muito ligado a essa questão de uma coisa meio obscura, as cores um pouco... a gravura já traz uma certa monocromia, uma pouca possibilidade de cores, porque a gente trabalha sempre com poucas possibilidades de cores na gravura, mas o traço dele, a forma dele de pintar, a deformação que ele cria, ele é muito pelo caminho do expressionismo. A gente tem a Anitta, né, que é uma Anitta Malfatti, que foi uma pintora expressionista, beleza? E vai trazer essa referência. A arte dela, como eu falei pra vocês, ela vai ser o pontapé pros modernistas. A gente tem na música o Villa-Lobos, né, o Heitor Villa-Lobos, que também traz pra gente um caráter de música, galera. Isso é sensacional. Ele vai fazer uma música clássica, uma música erudita, mas com cara de Brasil, com elementos da sonoridade brasileira. E galera, é tipo o trenzinho do Caipira, que é uma das baquianas, ele tenta colocar o som do trem numa orquestra. Ou por exemplo, quando a gente pensa no som dos pássaros, né? Quando ele fala da música sobre a floresta amazônica, então ele vai pensar nos sons da natureza brasileira para construir suas músicas. E isso é interessante demais, galera. Ele não tá fazendo uma versão europeia das músicas, ele tá fazendo uma versão brasileira mesmo, pensando na sonoridade do Brasil. Bom, esse modernismo, como eu falei para vocês, ele vai se multiplicando, ele vai ter o período antropofágico, o período pau-brasil, e ele vai se transformando no decorrer da história, e a gente tem até a atualidade. Ele é grande referência para a construção dos artistas até hoje, nós temos características modernistas até hoje, e essas características modernas são o que nos relacionam com o mundo e que faz a gente ser cidadão do mundo, certo? O brasileiro, ele é cidadão do mundo porque ele é parte do mundo inteiro. Meus amores, espero que vocês tenham entendido. Essa é a revolução brasileira na arte, galera. Esses artistas são a transformação da arte brasileira. Eles vão criar caminhos para a nossa arte ser o que é hoje, tá? E para os artistas seguirem os caminhos que seguem hoje. Hoje nós temos muitos artistas que são releituras do que foi o modernismo. São novas versões do que foi a Semana de Arte Moderna. E vou dizer uma coisa para vocês, galera. Na história da arte, nunca a gente teve tão perfeitamente alinhado relação de identidade nacional com identidade artística quanto os modernistas começaram a criar. Antes a gente sempre foi uma caricatura da Europa. Agora a gente está sendo arte brasileira. E isso vai fazer hoje, igual hoje, galera. A gente tem artistas que são referências no mundo por criar uma arte com cara brasileira, certo? A gente pode pensar no Romero Brito, que é um pop, mas ele tem uma pop art com muita influência de Brasil, tá? A gente pode pensar, por exemplo, nos grafiteiros hoje, os Gêmeos, que são famosos também no mundo inteiro, mas a arte dele tem características muito profundas de arte brasileira, certo? E assim por diante. Então, o artista brasileiro, ele vai se colocar no mundo sem precisar negar a sua origem. E isso graças aos modernistas. Tá bom, meus amores? Bom, espero que vocês tenham entendido. Esses artistas são célebres, galera. Vale estudar qualquer um deles e vocês vão aprender várias coisas bacanas sobre a vida deles. Beleza, meus amores? E estamos juntos aí, qualquer dúvida, estou sempre à disposição de vocês. O Brasil é um país muito valioso em arte e o momento que a gente olha para nós mesmos, a gente dá um salto, galera. Volto a dizer, o que os europeus foram fazendo passo a passo, a gente fez num pulo, só de olhar para nós mesmos. Então, assim, é muito importante essa visão que os modernistas vão trazer pra gente e vai ficar até hoje. Nós nos enxergamos como os modernistas começaram a pensar. Beleza? Meus amores, é isso. Muito obrigado por estar com vocês, ó. Um beijão e até mais. Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisa mais temer, não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo, não precisa da solidão. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do
vez. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Por que você não verá meu lado ocidental? Não precisa medo, não. Não precisa da timidez. Todo dia é dia de